Terras de Caparica. O terreno é fértil para todo o tipo de culturas, sendo rico nas searas de trigo e abundante em fruta, com especial referência dos afamados figos gentios. O topónimo Caparica abrange grande parte da zona oeste do concelho de Almada, delimitada a norte pela margem do Tejo e a oeste pelo Oceano Atlântico. Por isso, algumas das povoações que aqui se localizam, como a Sobreda, a Charneca ou a Costa, são designadas como de Caparica. Importa, contudo, esclarecer que a designação Caparica surge pela primeira vez na documentação escrita na segunda metade do século XV, vários anos após a fundação da paróquia, desconhecendo-se, contudo, a origem do topónimo e sendo que a lenda da Capa Rica não tem qualquer fundamento histórico. A zona sul, que corresponde à maior extensão do território que se viria a chamar Caparica, só será povoado a partir do século XIX, pois tratam-se de terrenos arenosos ocupados com charneca e pinhal. O povoamento concentrou-se, portanto, na zona norte, onde se encontravam os melhores solos agrícolas e na proximidade da margem do Tejo. Os vestígios mais antigos de ocupação humana remontam à pré-história, enquanto a presença romana é confirmada pela existência de sepulturas que indicam um povoamento efetivo deste espaço, por populações ligadas à agricultura e à pesca. O período islâmico está igualmente representado no registro arqueológico, assim como na toponímia, destacando-se o lugar de Morfacém, embora o suposto morábito resulte de uma adaptação contemporânea da antiga ermida de Nossa Senhora dos Remédios. No final da Idade Média, o concelho de Almada encontrava-se dividido em duas paróquias, sediadas na vila de Almada, nomeadamente Santa Maria do Castelo, que abrangia a zona ocidental, e Santiago, que se prolongava para este, abarcando o atual concelho do Seixal. Durante o século XV, a maioria da população do concelho, cerca de 200 habitantes, estava distribuída por 4 aldeias na zona norte, distantes da sede da paróquia de Santa Maria do Castelo. Invocando dificuldades de acesso à igreja matriz, por ocasião de funerais e batismos, os moradores, entre os quais se encontravam destacadas figuras da nobreza, edificam em 1442, num lugar elevado, uma ermida com a invocação de Santa Maria do Monte, em torno da qual passam a sepultar os seus mortos, mantendo, contudo, na dependência da paróquia de Santa Maria do Castelo, bem como da Ordem de Santiago. Dada a sua influência social e política, estes moradores vão solicitar ao Papa a autorização para fundar uma nova paróquia. A petição é apresentada por Isabel Gomes, viúva de Pedro Gonçalves Malafaia, que havia sido capitão de Ceuta e conselheiro do rei Dom João I. O Papa Sisto IV autoriza a fundação de uma nova paróquia através de uma bula datada de 1472, determinando que fosse erigida uma pia batismal na capela, bem como o direito de escolher e manter os padres segundo a vontade dos moradores. No termo da vila de Almada há 4 lugares ou casais com cerca de 200 habitantes, que distam da dita vila uma légua, aos quais, quer pela distância, quer pelo facto de as terras se encontrarem devastadas pelas inundações, principalmente no inverno e em tempos de peste, não é possível levar os corpos dos seus defuntos a sepultar à igreja ou cemitério da dita vila. A fundação da nova paróquia na segunda metade do século XV enquadra-se no contexto da história nacional como o início da expansão marítima ultramarina. Em 1481, por iniciativa de Dom João II, inicia-se a construção da Torre de São Sebastião. Esta fortificação, também conhecida como Torre Velha, constitui uma obra pioneira a nível mundial, na medida em que se adapta ao combate naval baseado no uso da artilharia. Data também do século XV a lenda da descoberta, no Cabo Especial, de uma imagem de Nossa Senhora por uma velha da Caparica e um homem de Alcabidez. A grande devoção das gentes da Caparica e de toda a região de Saloia à Nossa Senhora do Cabo está na origem do Círio, que consiste numa romagem anual ao Cabo Especial, onde, em 1490, Dom João II manda edificar a primeira igreja. A agricultura, com destaque para a vinha,
era a principal atividade económica da região, a par da recolha de lenhas e da caça. Os terrenos agrícolas estavam divididos por diversas quintas. Alguns novos proprietários vão instituir aqui os seus morgadios, contribuindo assim para a afirmação da paróquia da Caparica. A instituição do morgadio correspondia a uma propriedade ou conjunto de propriedades vinculadas que não podiam ser alienadas ou divididas e que eram transmitidas ao descendente primogênito. Em 1447 é instituído por Álvaro Pires de Távora o morgadio que se viria a chamar Caparica e cujo quarto morgado, de seu nome Lourenço Pires de Távora, fundou em 1558 o convento dos Capuchos, em cuja igreja, dedicada a Nossa Senhora da Piedade, se encontra sepultado. Destaca-se ainda na Caparica o morgadio instituído em 1569 por Dom Tomás de Noronha, na Quinta da Torre, e que se manteve na posse da família dos Condes dos Arcos até a expropriação em 1975. A quinta integrava, além da casa principal e respectivas dependências agrícolas, um jardim com um poço e uma capela dedicada a São Tomás de Aquino. Das construções anteriores ao terremoto de 1755, chegaram aos nossos dias, embora arruinados, o poço e o tanque de rega do jardim, assim como a capela. Ambas as estruturas, que se enquadram no estilo manuelino, característico do século XVI, contam-se entre os poucos exemplos que existem deste estilo arquitetónico no concelho de Almada. Dado o desenvolvimento da paróquia da Caparica e consequente aumento da população em finais do século XVI, os párocos dividem a freguesia em 5 partes, designadas por varas. Cada uma das 5 varas incluía diversos lugares e eram identificadas pelo nome da principal povoação, nomeadamente Fonte Santa, Morfacém, Funchal, Sobreda e Pera Ribeiro, abarcando num total 46 povoações. A fundação da paróquia de Nossa Senhora do Monte vai autonomizar este vasto território face à sede do concelho na Vila de Almada. A importância da Caparica, apoiada pela estreita ligação da alta nobreza a estas terras, assenta na exploração agrícola dos solos. O acesso ao rio facilita o abastecimento da cidade de Lisboa, mas também dos navios que partem do Tejo na epopeia da expansão marítima. Marcando esta nova centralidade e afirmando a importância da nova paróquia, está a Capela de Santa Maria, que é adaptada à Igreja Matriz e sagrada em 1482. Com o terremoto de 1755, a igreja fica destruída e a sede da paróquia é provisoriamente transferida para a ermida Nossa Senhora da Piedade, na Fonte Santa. O empenhamento na reconstrução da igreja, após o terremoto, reflete o patrocínio dos moradores e da nobreza local, bem como a disponibilidade de recursos financeiros avultados. Como se pode depreender pela qualidade da arquitetura, com destaque para a Capela Mor e a capela dedicada ao Senhor dos Passos. As paredes da nave são revestidas com painéis de azulejos datados da segunda metade do século XVIII, com cenas alusivas ao Cântico dos Cânticos. Ao longo dos tempos, graças ao empenhamento dos párocos e da comunidade paroquial, a igreja tem sido conservada e a sua decoração continuada, mantendo características formais do templo reconstruído no pós-terremoto. A Igreja Matriz vai atrair população ao lugar do Monte Caparica, suplantando em termos de importância a antiga povoação da Fonte Santa e afirmando-se como sede da paróquia. Até ao século XIX, o território de Caparica manteve as características de uma paisagem rural marcada por uma acentuada divisão da propriedade. Contudo, as doenças que atingiram a cultura da vinha, a falta de mão de obra para os trabalhos agrícolas e o início da Revolução Industrial vão contribuir para a perca de rendimentos derivados da atividade agrícola, bem como ao abandono dos campos e a degradação das estruturas agrícolas, como as quintas, os moinhos e os lagares. Durante o século XX, assistiu-se ao surgimento de grandes empreendimentos habitacionais, entre os quais se destaca o Plano Integrado de Almada, conhecido por PIA, e que vai ocupar grande parte dos terrenos férteis da Caparica, deixando, contudo, algumas zonas do território que constituem memória da paisagem rural da Caparica.
Em 2022, comemoram-se os 550 anos da fundação da paróquia de Caparica, cuja circunscrição viria a corresponder até às primeiras décadas do século XX aos limites territoriais da freguesia, que será então dividida com a criação das novas freguesias de Trafaria, Costa, Sobreda e Charneca.